seja louvado. 6. Deus abençoe. Continue. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra se enchia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e as asas e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Eis-me. Então disse: Eis que mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Parabéns, que o Senhor possa acrescentar a tua palavra, né? Nos dê força para continuar seguindo em frente. Eu quero ler a mensagem. Está com tanta mensagem aqui, irmão, mas está com 3 mensagens, nem sabia que eu ia pedir a direção de Deus, né? Eu quero falar um pouco sobre influência. Palavra influência, né? Um pouco na mensagem profeta. Não vou comentar muito, vou ler mais a mensagem, né? Glória a Deus. Agora, nós estamos tendo um momento agradável no tabernáculo da vida. Nós tivemos um tempo glorioso na última noite, ao ver o Espírito Santo se movendo entre nós. E nós todos estamos esperando aqui. Cada homem está cuidando, ver de onde ele veio. E o que ele está fazendo aqui. Onde ele está indo, depois disso, nós temos tido muitos bons livros escritos. Eu já tenho lido alguns bons livros em minha vida, de filósofos, dos homens e coisas. Porém, pensa no que, apesar de qual bons aqueles livros possam ser, há somente um livro que pode dizer para onde você veio e para onde você vai. Este livro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora, nós cremos naquele livro. E por isso que nós desejamos permanecer neste dia e promete ali que nós seria feito conhecidos. Quem somos nós, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Eu estava lendo um artigo, não muito tempo atrás, a respeito do momento de Anderson da igreja de Deus. Um historiador escreveu. Eu creio que isso foi eu não me lembro exatamente agora em que era foi. Isso foi vários centenas de anos depois da morte de Cristo. Um missionário veio para a Inglaterra, que era então chamado Inglis. Ele estava tentando convencer o rei da Inglaterra para o cristianismo. Ele estava tentando converter o rei da Inglaterra para o cristianismo. Ele estava sentado perto de uma grande lareira e a luz do fogo estava iluminando o pátio. Como nós chamamos isso hoje de
o santo estava tentando converter o rei ao cristianismo. Um pequeno pardal voou para a luz, circulou em volta através da luz e entrou na noite novamente. Eu creio que todo acontecimento é para a glória de Deus. Creio que Ele nos prometeu que Ele faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amam. E o santo fez a pergunta: de onde ele veio? Para onde ele foi? Ele veio do desconhecido e retornou novamente para o mesmo caminho. E o santo disse: essa Bíblia possui a pergunta. Essa Bíblia possui a pergunta. Como essa é para nós, que nós viemos no desconhecido e voltamos para o desconhecido? E na manhã seguinte, o rei, depois de estudar a respeito disso, através da noite, concluiu que aquele homem estava certo. Ele e a sua casa foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Na manhã seguinte, aquilo foi por volta de 300 ou 400 anos, ou mais depois da morte do último apóstolo. Agora, eu penso nesse acontecimento, nessa manhã, e nós vimos juntos aí isso. Nós é somente para vir aqui tomar o café da manhã, ainda que nós presenciamos isso. Eu não vim porque eu estava cansado. Eu não levantei na hora certa. Eu estava muito atrasado, porém, eu penso que esse acontecimento é para a glória de Deus, para o reino de Deus. Agora, vamos nesse momento, aí o profeta vai ler aquela escritura. Tá certo. Vamos aqui então. Eu prego muitas vezes, agora ele faz sua influência. Eu prego muitas vezes em funerais. Eu nunca tento muito a respeito das pessoas que têm passado adiante. Porque não há necessidade de falar disso. As pessoas, a vida que o homem tem, ou a mulher, seja quem possa ser, tem vivido, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que eu pudesse dizer a respeito deles. Eu nunca mudaria sua opinião. Sua vida falará o que eles eram. Então, nós nunca saberemos exatamente o que nós estamos fazendo, a influência, aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia diz: nós somos epístolas escritas, lidas de todos os homens. Isso é sua vida. Se eles estão alto para o público, até que seu testemunho, se isso é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito, Isso é o que está dentro de você, que aquela pessoa lê. Não tanto o que você diz, porém, é o que você está vendo. Você pode estabelecer algo sobre alguém, dizer isto, aquilo, assim por diante. Porém, sua vida sendo diferente do que eles dizem, o testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pudesse dizer. Aqui está um quadro aqui. O profeta falando sobre o testemunho aqui, né? O profeta diz numa mensagem, não sei qual mensagem diz, ele falou sobre o testemunho. Influência, né? Ele fala: deixa eu chegar na sua casa e ver o que você está vendo, ver o que você está lendo, ver o que você está olhando, falando, e eu vou dizer que tipo de espírito está dentro de você. Aqui o profeta perguntou. E o profeta com discernimento consegue. Eu creio que qualquer pessoa com discernimento cheio do Espírito Santo, você viu que nós, você chegar perto de nós, se a gente conversar com um homem cheio do Espírito Santo, conversar 5 minutos, ver o que nós falamos, o que sai da nossa boca, o que nós estamos vendo, falando, ele pode fazer a mesma coisa que o profeta falou aqui.
é uma vida, como profeta, como Paulo, nós somos espírito sua vida. E não tem ninguém no mundo, irmão, mais observado do que um cristão, não. O profeta fala na mensagem, nós temos que ter cuidado do que nós vimos, que nós falamos, onde nós vamos, o que nós falamos. Porque fala, tem alguém te olhando por todo lado. Primeiramente é Deus. Deus está de olho em cada um aqui. Mas o mundo, irmão, nós somos... Onde nós passamos, o mundo está de olho. Principalmente quando a pessoa fala, eu sou um cristão. O profeta fala, no momento que a gente fala que é um cristão, o inferno está tudo de olho em nós. O inferno olha. Porque a palavra cristão representa Cristo. Quando você diz, eu sou um cristão, você fala, eu sou igual a Cristo. E o diabo olha. O diabo olha, se aquela vida estiver batendo de acordo com o que falou, Deus também do céu, ele olha e fala, esse é meu filho. Amém. Esse é meu filho, ele está vivendo de acordo. O testemunho dele é verdadeiro. Né? Dizer isso. Aquilo é assim, por diante. Porém, sua vida sendo diferente do que eles dizem, o testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pode dizer sobre você. Sim, dessa forma. Somente mantenha aquilo na mente, que nós estamos trazendo influência todos os dias. E a vida que você vive prova o que está no seu interior. Você não pode mudar aquilo. Isso reflete, cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. Não tem como escapar. O que nós... É que nem o profeta fala da filha dele, quando ele falou do filho dele, que queria levar o filho dele para a montanha. Ele falou, eu tenho vontade de levar o meu filho para a montanha, tirar da cidade, levar para estudar junto com ele, os índios. Mas ele fala, não vai resolver. Ele fala, não resolve levar para lugar nenhum. Porque o que está dentro, principalmente, ele fala mais do jovem, no sentido, né? O que está dentro, que ele tinha as criancinhas dele. Ele falou, tenta levar minhas crianças para estudar junto com os índios, sair do movimento. Ele falou, não resolve. O que está dentro da criança vai sair para fora. Vai provar. E nós estamos tanto poderes de influenciar as pessoas, como de ser influenciados. E o que nós estamos influenciados mostra. Mostra o caminho para onde ela vai. O que está influenciando nós? Nós estamos influenciando, porque nós temos duas influências, a influência do céu e do inferno. Nós podemos ser, o profeta diz que nós podemos ser influenciados por esses dois, do céu e do inferno, né? Nós podemos ser influenciados por Deus, para fazer o certo, influenciados por diabo, para fazer errado. A nossa influência, a nossa decisão com essa mão, o caminho que nós estamos seguindo, mostra para que nós somos influenciados por quem. Influenciar é ser guiado. Tem pessoa que fala, eu fiz isso que eu fui influenciado por pessoa. Eu fiz aqui que eu fui influenciado. Se está fazendo bem, aleluia, é influenciado pelo Espírito Santo. Mas se está andando, fazendo o errado também, tem outra influência aí. Então nós queremos ser influenciados por Deus, né? Amém. Seguir a palavra de Deus do jeito que Ele nos ensinou. Deus disse, né, que quando Ele veio na terra, aquele que me ama guardará a minha palavra. Se não guarda, tem outra influência. Influenciar por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, eu vos dei o exemplo. O maior exemplo que nós temos nessa terra é Jesus Cristo. Amém. Ninguém viveu a vida que Jesus Cristo viveu. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno. O próprio Deus desceu nessa terra na forma de um lacaio, um lava-pés, um lavador de pés. Ele veio para ser o nosso exemplo. Ele lavou o pé. Ele humilhou. E a Bíblia diz aqui que humilha ser exaltado. Né? Glória a Deus. E se nós tomarmos testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das maiores, mais solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, poderia fazer.
faria quando ele toma o nome de Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo. Você deveria vigiar cada momento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. E nisso reflete o que Deus tem feito por você, dentro de você. Aqui não muito tempo atrás, que uma ponte seria... Aqui o profeta fala daquela pessoa que está caçando, os Estados Unidos está caçando um engenheiro para fazer uma ponte. Eu não vou dizer que é muito grande aqui. Ele está caçando um engenheiro para fazer uma ponte. Ele caçou para o Canadá, para o mundo inteiro. Ninguém conseguia fazer aquela ponte. Aí ele espalhou a notícia, ele achou um que conseguia fazer aquela ponte ali. Um conseguia fazer, eu faço a ponte. Mas ele pôs o testemunho dele, pôs o testemunho dele ali. Né? Isso aqui caísse. E ele foi, quando ele fez a ponte, ele foi o primeiro, ele andou no carro, ele andou por cima, falou, ó, tá de acordo, fez de acordo. Mediu tudo direitinho e fez. Provou, conseguiu fazer. Né? Aí o profeta diz, continua. Eu penso que aquilo é uma grande coisa para a qual nós poderíamos olhar na vida de cristão. Tinha que haver uma ponte para atravessarmos o caminho, para a raça humana deixar este mundo. Algum dia não havia ninguém que podia fazer isso. Um anjo, um arcanjo, um serafim, um querubim, nada poderia fazer isto. Deus, ele mesmo desceu da forma de um homem e abriu o caminho. Ele fez o caminho através da ponte, primeiro da sepultura para a glória. Isso certamente mostrou o reflexo, cada nervo em seu corpo, cada pensamento em sua mente, cada poder que estava nele foi testado pelo inimigo. Porém, ele resistiu à prova, mesmo na sua própria morte, quando ele o conquistou. Esse jovem rapaz Uzias, de quem nós estamos falando nessa manhã, ele era o herói de Isaías. Isaías, o jovem profeta, nos dias de Uzias, estava observando este jovem companheiro, porque Uzias era um grande homem. Ele veio de uma boa descendência. Seu pai e mãe, ambos eram crentes. Intrinstamente firmes em Deus. Eles tinham criado seu menino para servir. Servir uma das grandes ciências. Servir. Representante de... Deixa eu ver aqui. Ele treinou seu filho para servir a Cristo. Uma das grandes ciências de nossos dias hoje, América, no resto do mundo, são países pios para afirmarem uma influência sobre os seus filhos. Os pais deles têm de se afastar dos princípios. Afastar do princípio da Escritura. Eles desejavam mais do mundo, das coisas do mundo, e as igrejas fizeram a mesma coisa ao fazer aquilo. Voltando que eu dei uma errada aqui, dei uma pulada na Bíblia. O profeta diz que os pais de Uzias, a influência dos pais de Uzias foi ensinar ele a seguir o caminho de Deus e obedecer a Deus. Aqui fala da ciência, com a ciência moderna. O que a ciência está fazendo hoje? Em vez de ensinar os filhos a servir a Deus, está ensinando outras coisas. Ensinar a afastar de Deus, né? Ó. Em Escritura, eles desejam mais a moda do mundo. Aí as igrejas fizeram a mesma coisa ao fazer aquilo. Nós deixamos isso frouxo, trazendo o mundo para dentro da igreja.
Essa é a razão que nós temos esses grandes dias de ser, eu digo isso respeitadamente aqui, perante esses jovens. A razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante, assim como eles, temos tantos marginais e assim por diante. Chamamos isso de pessoas de mau caráter. Muito disso é devido à vida no lar, pela qual eles foram influenciados nos seus primeiros dias. Eu permaneço um crente naquilo. Criei uma criança criei uma criança no caminho que eles devem andar. E quando ele atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disto. Bíblia, né? Provérbios Salomão, cria uma criança no caminho do Senhor, e quando ele crescer jamais vai passará disso. Agora, Uzia havia sido um menino que havia sido criado com os pais numa tal posição até que isso influenciou. Olhem no nosso grande americano, de quem eu poderia usar, foi Abraão Lincoln. Ele certamente foi Abraão Lincoln ele certamente foi merecedor de todo o crédito que ele dava. Mas ele teve um mau começo. Nasceu num lar pobre e não tinha condições de poder ter uma educação escolar. Escrevia nas areias. Nós entendemos que um dos dois livros que ele sempre possuiu em sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia e o processo do Peregrino. As duas Bíblias que Abraão Lincoln teve foi a Bíblia e o processo do Peregrino. Ou sim, talvez tenha sido o livro dos mártires. Por Fox foi um daqueles livros. Porém, você vê o que aquele homem leu, isso influenciou sua vida. Glória a Deus. Ele teve só 2 livros, mas os livros que ele teve influenciou a vida dele. Que foi a Bíblia e o livro dos Peregrinos. Não tinha tanta coisa hoje, né? Tanta coisa hoje, como é difícil. É só Deus ter misericórdia de nós, né? Ser guiado pelo Espírito Santo para ler mais mensagem, Bíblia, né? Firmar somente nessa palavra. É aquela mesma coisa que é hoje. Nossos mercados estão acumulados com vulgaridade e sujeira para envenenar as mentes de nossas crianças. Então nós colocamos a culpa neles. Quando eu penso, muitas vezes isso pertence a nós pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta. E temos aquelas coisas afastando das afastando nossas estantes. E assim por diante. Então, em nosso lar também, pois nós deixamos afrouxar, permitindo todas essas vulgaridades e coisas assim entrar em nossos lares para influenciar as crianças. Porém, Uzia havia sido criado corretamente. E ele foi, nós entendemos agora, em 1 Crônicas 26, você pode ler a história que na idade de 18 anos ele foi feito rei, depois da morte de seu pai. Ele se tornou um rei aos 16 anos, havendo tido aqueles pais pios. Ele começou corretamente com seu reino de fazer aquilo que era correto. Ele nunca serviu de instrumento e opiniões populares ou políticas daqueles dias. Ele serviu a Deus. Agora, aquele é um bom homem pelo qual se influenciar.
um homem que toma sua posição por aquilo que é correto. No tempo de quanto à opinião, no tempo de quanto a opinião popular está correndo ao contrário, político está correndo ao contrário, porém, um homem que se firma corretamente no caminho, esse novo presidente que acabou de assumir a presidência. Agora vamos voltar aqui no rei de Uzias, né? Nós sabemos que Isaías que estava muito de olho no rei Uzias. Ele tinha o rei Uzias como exemplo. Só que o profeta fala, não deixa nenhum homem nenhum, não põe seu exemplo, não põe o seu olho em nenhum homem. Nós podemos olhar para a pessoa que prega a Bíblia, mas pegar um homem olhar para um homem sendo um exemplo, Jesus Cristo falou, eu sou o seu exemplo. Nós temos um homem que prega a mensagem. É claro que é ótimo você olhar para um homem e dizer, graças a Deus, sabe? Glória a Deus por isso. Mas o profeta diz para nós não pôr o olho no homem. Como exemplo, não. Foi o que Deus fez com Isaías. Isaías olhou para Uzias e falou, ó, agradeceu ele. Agradeceu o rei ali. E Deus teve que aparecer para ele e falou, olha, quando ele viu Deus, ele falou, ó, Deus apareceu para ele. Deus apareceu para ele, mostrando que só para olhar só para Deus, olha para mim. Porque o homem é falho. O homem falha. O homem cai. Mas Deus não. Né? Com Jesus Cristo vai, olhe para mim, serei salvo. O próprio Jesus Cristo, Deus até olhe para mim. Toda a nação toda. É claro que Deus tem homem na terra, graças a Deus. Deus fez profeta nessa terra, mas eu não posso olhar no profeta, pegando o profeta como meu exemplo no sentido, né? No sentido do seu exemplo. Aquele exemplo, como vou explicar aqui? É pegar um homem, no sentido como exemplo. Nós podemos... não idolatrar um homem como exemplo. Nós temos que ser exemplo na nossa casa. Claro que nós temos que ser exemplo. Mas eu não posso pôr esse exemplo acima de Deus, acima da palavra. Eu tenho que olhar para Deus como meu exemplo. Para Jesus Cristo. Né? Glória a Deus. E o tempo que ele deveria empregar com Deus, sozinho em pregação, para sair da doçura do Espírito, perante a congregação, ele está fora em algum lugar. Com algum divertimento, você não pode servir a Deus ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, somente para ele, se não somente pudesse deixar as pessoas verem. Deixa eu voltar atrás aqui. Agora, aqui nós encontramos onde que é um testemunho cristão. Não importa o quão grande isso tenha sido no passado, isso deve continuar sempre daquela maneira. Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Se aqui não é por isso dizer um exemplo de muitos hoje nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos, ele trabalha toda a sua vida e quase para se tornar algum bispo ou algum homem de grande influência. E tão logo eles cheguem àquele ponto, eles se exaltam. Nós encontramos um evangelista no campo que Deus abençoou seu ministério. E a primeira coisa que aconteceu, eles se tornaram exaltados.
até que eles chegaram a um ponto que eles sentem que eles estão seguros totalmente em volta de seu povo. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. Aqui está nós vemos quantas pessoas nós vemos situação, quantas pessoas que teve o ministério, Deus abençoou o ministério. Deus começou com uma pessoa humilde crescendo, né? Abençoou o ministério e no final exaltou. No final acha que pode interpretar a palavra, né? Tirar ali, colocar ali. Nós vemos muito isso hoje. Mas graças a Deus, Deus tem homem humilde, né? Deus tem pessoa que prega o evangelho. E do jeito que começou, não importa quanto Deus abençoa o ministério, ele é aquela mesma pessoa. Ele é humilde. E é desse que Deus está procurando, é desse que Deus gosta. Porque o dia que o homem exaltar, Deus coloca o homem na prateleira e pula para outra pessoa, né? Assim mesmo. Mas Deus tem dado ministério, né? Tem dado pastor, evangelista, pessoa que está parada na brecha, que não está olhando para a fama, não está olhando para a palavra de Deus, está olhando para aquilo que o nosso profeta, né? Para que Deus falou através da boca do profeta, que Deus falou através dele, firmado somente na palavra, sem desviar para a direita ou para a esquerda. É isso que leva para a glória, né? E no profeta tem uma mensagem que fala que tem dois caminhos. Tem dois caminhos a seguir. É o caminho que é pegado de sangue de Jesus Cristo, o caminho estreito, que Deus deixou através da palavra, através de um profeta. Aquele caminho do Calvário, né? Nós temos dois caminhos. E nós vemos aqui que tem o caminho da palavra verdadeira e da interpretação. Nós vemos uma das maiores, um pouquinho aqui, mas nós vemos da maior interpretação pior que teve no mundo, que eu creio que é uma das piores. Nós vemos elas. O que esse caminho levou? Nós vemos o caminho da palavra que leva para a glória, leva para o céu. Mas nós entramos lá atrás, no tempo do apóstolo São Paulo. Nós vemos ali um homem que foi escolhido. A Bíblia diz, lá em Atos, quando os apóstolos estavam sendo um pouco sufocados, né? Pela igreja. Porque a igreja falou que as igrejas estavam sendo deixadas de lado. Levantou o peito e falou, escolhe dentre vós 7 varões, 7 homens cheios do Espírito Santo, para ajudar, né? E foi escolhido ali. Foi escolhido 7 homens ali. Foi escolhido ali, acho que Estevão. Foi Estevão. Foi escolhido também... Meu Deus, como é que esquece? Aqui é Prosépio de Antioquia. Como é que chama ele? Foi... Nicolau. Foi escolhido Nicolau também. Nicolau é chamado de Prosépio de Antioquia. Nós vemos o que uma interpretação fez até hoje. Nicolau interpretou a palavra de Paulo entre assim, bispo e ancião. Bispo e ancião. Nicolau pegou a palavra, um homem dentro da mensagem. Foi escolhido. Foi escolhido. Dentro da mensagem. O que ele falou? Ele falou que bispo era um homem acima, né? De ancião. Olha o que aconteceu. Onde está o homem coroado hoje? O que aconteceu com a interpretação errada? A interpretação errada de Nicolau vai propulsar a vida da besta. Está propulsando a besta hoje. O império da besta, domínio papal. A interpretação dele pôs a coroa no pontífice hoje. Um homem dominando a igreja. Dominando a igreja hoje. Diz que o bispo era um maior, né? Era um maior. Que nem o pastor falasse, se Nicolau tivesse voltasse aqui hoje, falou, o que eu fiz? O que eu fui fazer com a interpretação?
Guiando para onde? Para onde vai guiar essa interpretação? Vai guiar para o Concílio Mundial de Igreja da Matança. Interpretação errada guia para a matança. E quantas pessoas estão sendo pronunciadas com interpretação errada? Influenciado, influência. Bem que aqui tem uma luz maior. A luz que nós temos aqui. Influenciado. Interpretação. E que diferença tem a interpretação de Nicolau com a outra? É o mesmo espírito que influenciou Nicolau a interpretar lá, está influenciando a pessoa a interpretar a mensagem de hoje. Guiado para armadilha. O profeta fala, isso é a marca da besta, vai ser guiado para armadilha. Vai juntar tudo de novo. Mas a interpretação do Espírito Santo, o profeta fala, Deus, na mensagem, Deus é o seu próprio intérprete. Não precisa ninguém interpretar a mensagem, ela está interpretada. O Espírito Santo interpreta a si mesmo. É que nós estamos tendo, Deus está nos dando graça, mas ficar somente com a palavra. Porque no dia que interpretar, o profeta fala, no dia que o homem interpretar a mensagem, ele está praticamente morto, se Deus não tinha misericórdia de voltar e trazer atrás. Voltar atrás mostra que é errado. Temos que ficar com a mensagem do jeito que ela é pregada. Do jeito que o profeta ensinou. Esse é o caminho da água, esse é o caminho do céu. O profeta disse, falou, fica com aquilo que eu disse. Fica com aquilo que eu falei, eu garanto. Porque ele tinha certeza que ele estava falando. Ele tinha certeza. Que ele preguei o mesmo que Paulo pregou. Aí vamos ver a influência. Olha a influência do que seguiu Paulo. Olha a influência de Timóteo. Nós vamos pegar aqui dois personagens aqui. Pega dois personagens que foram influenciados. Principalmente pelos pais. Tem muitos, vamos pegar dois. Vamos pegar João Batista aqui. João Batista foi influenciado pelo pai dele, Deus novo, a seguir a palavra de Deus, era um profeta. Fazer o mandamento de Deus. Seguir o mandamento de Deus. Teve perseguição, foi perseguido. O profeta diz, toda pessoa que decide por Jesus Cristo, que está vivendo uma vida cristã, vai ser perseguido. Não tem como, ele é perseguido. Ele é perseguido e testado. Você tem que ser testado. O profeta diz, todo homem que decide por Jesus Cristo, ele vai ser testado e vai ser perseguido. Mas o teste é para ele crescer. É para ele crescer. O diabo está na cola de cada um. Cresça um cristão. Não tem sossego. Quem eu estava falando com o irmão quando ele foi embora. O cristão, ele não tem descanso no corpo, não. Porque a espada, ele tem descanso na alma. O nosso descanso é na alma, né? Na alma. Porque aqui nesse mundo, nessa atmosfera, é luta uma atrás da outra. Uma luta não para, não. É uma atrás da outra, uma atrás da outra. Mas por que Deus dá luta? Dá luta para crescer. Se você vencer um aqui, Deus te dá outro, vai vencer. Por que o profeta falou, por que o vento, por que tem que ter vento, tem que ter tempestade? Para bater numa árvore. Você vê essas árvores grandes de 100 anos, olha o tanto de vento que ela tomou. Cada rajada de vento que ela toma é bambeia, a raiz entra mais para dentro. Só vai firmando. Cada prova que vem para o cristão vai firmando mais na rocha, vai firmando mais na palavra. Porque não é o cristão que vai vencer, não é nós. Jesus Cristo fala, não é vocês que vencem, é eu, hoje eu venci. Hoje eu venci vocês, não importa a dificuldade que venha, não importa a luta que venha. Não é enfermidade, eu estou com você. Estou do seu lado, né? Porque o profeta disse que a lei de Deus permite nós pegar uma enfermidade. Deus permite o diabo pôr enfermidade. Não é Deus que põe enfermidade no cristão, não é Deus. Deus é o autor da vida, ele não é o autor da doença, da morte. Mas ele permite Satanás ir lá e pôr enfermidade. Mas isso aqui era para trazer glória depois. Vamos pegar Jó aqui. A enfermidade de Jó foi para quê? Não foi para o mal. A enfermidade de Jó trouxe glória para Deus. E Deus tinha tanta confiança em Jó que Deus pôs a reputação de tudo no homem. O profeta diz, Deus pôs a reputação de tudo no homem. Se Jó caía, Deus estava caído. Deus sabia a estrutura de Jó. Falou, vai lá então. Só não toca na alma, toca em tudo.
Jó firme. Às vezes a gente está enfermo. E tem outra parte, tem uma mensagem, essa mensagem aqui, numa outra, essa mensagem aqui. A crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. O profeta diz que às vezes Deus deixa nós sucumbir um pouquinho para nós se aproximar mais dele. Deus deixa nós ficar doente um pouco. Começa os problemas a vir para nós, começa o problema. Enquanto a coisa está boa, às vezes a gente nem procura Deus. Às vezes a gente relaxa. Deixa a coisa apertar um pouquinho. Você cai no colo de Deus, é onde Deus pode pegar você e falar, eu sou Deus, meu filho, eu sou o curador. Deus pode deixar nós doentes para mostrar que Ele é bom, que Ele é Salvador, que Ele cura, para nos curar. E vamos pegar a influência então. Nós vemos João Batista. Era um cristão, tem a influência do pai dele. Está na glória hoje. Está com Deus. Mas vamos pegar outra influência. Vamos pegar a filha de Jezabel, a filha de Herodias. O que a influência daquela mulher fez com a filha dela? Onde está hoje? Nós não somos Deus para julgar uma palavra. A palavra aqui, a palavra diz, a ação nossa, como o profeta fala. A influência, o que nós estamos fazendo. Estão vendo, mostra quando elas vão. A influência dela pediu a cabeça do profeta. Mas quem que influenciou? Foi que a mãe dela chamou, pede a cabeça dele. Porque não aguentou a correção. Não aguentou a correção do profeta. Quando o próprio João Batista chegou na cara de Herodes e falou, não é lícito, tá? Você tomou a esposa do seu irmão. Se ela fosse humilde, tinha falado a verdade, mas não, pai, foi raiva do profeta. Foi a raiva dele, o pescoço voou. E todo homem de Deus, o pescoço voa, porque não tema nada. Pode voar o pescoço, fazer o que for, mas ele fala a verdade. Porque Deus tem esse homem, o profeta diz, Deus sempre tem o testemunho na terra, não importa. Ele fala, no tempo de Jó tinha uma. Tinha um testemunho. Mas Deus sempre tem, sempre terá, até o dia do arrebatamento, Deus vai ter um homem. Deus vai ter um homem nessa terra, que custa e custar, mas ele vai ficar com a palavra. Ele vai ficar com a palavra, ele não vai desviar nem para a esquerda nem para a direita. Né? Vou só um pouco mais cavar aqui, não vou escavar também. E o rei se exaltou com soberba. Ele pensou que ele estava tão seguro até que Deus o deixaria passar impune com qualquer coisa. Um rapaz adolescente disse, não muito tempo atrás, um cristão, ele estava fazendo algo, ele estava admirando um certo jovem indivíduo do rock and roll, que pertencia à sua igreja. Ele estava falando em um encontro da mocidade para Cristo. E esse jovem indivíduo disse, sabe, eu admiro fulano. Eu penso que ele é um dos mais firmes cristãos. Esse rapaz é o rei do rock and roll. Quem era ele? Um rapaz aqui admirando Elvis Presley. Ele falou com o profeta, eu admiro ele. Eu creio que é um verdadeiro cristão. O profeta disse, eu penso que há uma única diferença entre este jovem e Judas Iscariotes. Aquilo é Judas. Judas recebeu 30 peças de prata e este homem recebeu frota de Cadillac e milhões de dólares para trair a Cristo. Ora, onde estava a influência desse rapaz aqui? Que influência era essa? Eu admiro esse jovem, falando que admirava ele, que era um verdadeiro cristão. Na verdade, era um verdadeiro Judas, que largou Jesus Cristo, largou a palavra para seguir, para cantar a música do mundo, mundano. O profeta sempre fala, toda pessoa que sai da palavra de Deus, vai para o mundo e vira um profano. Ele sempre quer misturar uma coisa de Deus com a coisa do mundo. O profeta diz que sempre Elvis Presley cantava a música do mundo e queria cantar um hino. Ele sempre cantava dois hinos misturados. E o profeta diz, se torna profano.
Não pode misturar coisa de Deus com coisa do mundo. Que nem a Lisa, quando chegou perante aquele povo lá. Ele falou, até quando que eu chegareis em dois pensamentos? Se Baal é Deus, adora Baal, mas se o Senhor é Deus, adora Deus. Não fica dividido-se do muro. E não passou pregou em cima do muro, é a pior coisa, né? Ou não tem pior coisa que é ficar em cima do muro, na cruzilhada, não. Porque o crente que eu falo é meu. Quando a pessoa fala, eu creio em Deus, eu creio em tudo, está crendo em Deus. Quando é incrédulo, fala, não creio em nada, já correu para o outro lado. Mas aquele que fica, não sei se eu vou, se eu volto, se eu vou, se eu volto. É isso que Deus fala, eu vomito. Porque é morno. Porque o frio é frio, já esfriou, gelou. O quente, quente. Mas o morno, ele nem vai, nem vem. E Deus falou, foi isso que eu vomitarei da minha boca, é o que as igrejas estão fazendo hoje. Não sabe se serve da igreja mundana, né? As igrejas do mundo não sabem se serve a Deus ou se serve o mundo. Mas graças ao cristão, ele tem sabido onde está firmado. O cristão ele tem falado que nem fala, eu sei no que eu tenho crido. E estão firmados na palavra do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, irmão, com essa porção da palavra. Deus possa nos guardar e nos dar força, né? Que nós possamos firmar somente na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ser crente firme, cheio do Espírito Santo. Deus bendiga.